Olá, tudo bem? São 13 horas e 6 minutos. Como é que você está? Tudo bacana? Muito boa tarde. Obrigado pelo carinho da audiência. Estamos de volta na sequência do Band Cidade e direto para o nosso quadro. O assunto é... Muito bem, já havíamos anunciado, o governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, é o nosso convidado do programa de hoje. Governador, muito boa tarde, seja bem-vindo à Band, seja bem-vindo à Rondônia mais uma vez. E graças a Deus por isso, acho que só tem uma explicação, né, governador? Só Deus mesmo. Eu quero agradecer a você, Adilson Norato, também a toda a equipe da Band TV, aqui do programa Band Cidade, né, a Luciana Furtado, a Adriana Furtado e também o Ismael Cordeiro, sempre grandes amigos. A gente viveu realmente ali, e a toda a população do estado de Rondônia, né, a gente viveu momentos difíceis e de grande aprendizado ali em Israel. Governador, o senhor já há algum tempo é a principal autoridade de um estado. O senhor está à frente de 2 milhões de habitantes. De repente se vê em um lugar em que tem cerca de 10 milhões de pessoas sendo impactadas diretamente só por parte de um país e mais uma outra quantidade específica dessa por parte do outro. Num conflito como esse, o homem, na sua plena soberania e empoderamento, ele se torna muito vulnerável, né, governador? Como é a sensação de estar num momento tão conturbado quanto aquele, sem ter o poder de decisão do que fazer nos próximos momentos? Veja bem, nós estávamos trabalhando numa cooperação com Israel, isso já há algum tempo, né? Nós estávamos atuando na cooperação para a venda de produtos de Rondônia, como eu tenho feito em vários lugares, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, e que a gente vê que tem elevado a venda e a exportação de produtos, como foi o caso, inclusive, agora da Rondônia Rural Show, que foi um tremendo sucesso, né? Graças a essas ações de governo em parceria também com os nossos produtores. Lá, Israel já é, inclusive, compradora das castanhas daqui de Rondônia. E eles apreciam muito. E a gente foi lá para oferecer novos produtos e fazer parcerias. Estávamos fazendo visitas quando, de repente, aconteceu tudo isso. Não estávamos só nós. Eu fui através do consórcio de governadores, Brasil Central, que compõe vários estados. Lá estavam integrantes do governo do Mato Grosso do Sul, o Distrito Federal, também de Tocantins e Rondônia. São os estados que se faziam presentes lá. E, de repente, o espaço aéreo foi fechado, a gente não podia sair, né, e começaram os bombardeios, né? De alguma forma, Adilson Norato, a gente consegue... eu consegui manter o equilíbrio, né? Tanto eu quanto o Coronel Góes, os demais integrantes que foram na equipe de Rondônia e também os integrantes do grupo que eu estava, né? E em alguns momentos, alguns integrantes, né, quando a coisa foi ficando mais feia, né, eles perguntavam como é que vai o meu corpo para os meus filhos, né? Como é que eu vou chegar? Ele pensava nos filhos dele. E eu falei para ele o seguinte, ó, aqui a gente tem que pensar em uma coisa, pensar em estarmos unidos e sobreviver, né? E trabalhar juntos e se proteger, né? Porque a gente não tem poder de decisão, como você bem disse. Eu não tenho como chegar e eles falaram, ó, o senhor é o nosso governador aqui. Aí eu falei, eu sou governador lá no Brasil. Eu posso ser a maior autoridade aqui entre vocês, mas aqui eu não sou nada. Eu sou um visitante convidado pelo Estado de Israel. E houve um momento que o Estado de Israel, em razão da autoridade, ele falou, nós vamos fazer a retirada logo das maiores autoridades. O presidente da Argentina estava lá também. Ele saiu um pouco antes, né? Rapidamente fizeram a remoção dele, os próprios argentinos, junto com o governo, e, é claro, a maior autoridade, né? Então, eu falei para eles o seguinte, olha, eu só saio daqui junto com a equipe de Rondônia, só que depois, conhecendo os demais integrantes do Brasil Central, que nós acabamos ficando todos juntos, né? Eu falei, olha,
eu não saio daqui antes de vocês. Eu não saio daqui antes de vocês. E nesse momento a gente não pensa na família, nos filhos, na hora dos bombardeios, você não pensa em nada disso. Você pensa em sobreviver e cuidar de quem está do teu lado, que são aquelas pessoas, num total de 22 pessoas, né? Havia um outro grupo de prefeitos que não estavam conosco e mais um outro grupo de brasileiros também, visitantes. A questão é, governador, o senhor faria tudo novamente? Olha só, nós tivemos de fazer isso e hoje o que eu posso dizer, e todos nós acabamos falando isso daí lá, né? Nós precisávamos estar naquele momento. Um apoiou o outro, entendeu? É um estágio da vida que leva o indivíduo, o ser humano, a ressignificar algo? Por exemplo, né, falaram de problemas que estavam acontecendo aqui em Rondônia. Eu me preocupava, eu comecei a ver como esses problemas são pequenos. São tão pequenos. Às vezes as pessoas dão valor a coisas que não vale a pena dar valor. Está entendendo o que eu quero dizer? O senhor é um homem de muita fé? Muita fé no Senhor. Eu queria colocar esse ponto especificamente, porque o senhor vem de um momento tão turbulento, o estado do senhor atravessa um momento um pouco delicado também, politicamente. E o senhor acompanha tudo isso de longe. Sim. E chega em Rondônia, pelo menos é a leitura que eu faço. Eu já vi o senhor em outras entrevistas, trazendo uma serenidade acerca do seu comportamento. E aí, em termos de decisões, e também até propriamente de opiniões, de avaliações acerca do cenário atual. É a fé que lhe move para que tenha esse discernimento? Nós temos uma crise política hoje em Rondônia? Olha, é sempre a fé que me move. Em relação à questão política, vou falar olhando para a câmera aqui agora, em relação à questão política de Wilson Norato e toda a população, né? Todos os secretários foram escolhidos por quem? Foram escolhidos por mim. Todos eles. Desde os superintendentes também, escolhas minhas. Não foi partido, não foi pressão política, né? Foi uma escolha pessoal. E eu lutei por todos os nomes que eu escolhi. E existe um momento que quando a gente perde a confiança, a gente troca. E isso acontece em qualquer empresa. E eu pergunto aí para todos que estão nos assistindo agora, se você tem alguém que você perdeu a confiança, você vai continuar trabalhando com essa pessoa ou vai simplesmente se afastar dessa pessoa? A troca é natural. Alguns a gente troca para dar uma revigorada, né? Dar uma mexida. Outros a gente troca porque perdeu a confiança, né? E os dois casos aconteceram comigo, tanto para dar uma revigorada, o secretário saiu tranquilo, em paz, a secretária, né? Ou também quando a gente troca por quebra de confiança, né? E eu não exponho as pessoas, eu só digo que é natural do governador ou de qualquer cidadão, se perdeu a confiança na pessoa que está trabalhando com você, na sua empresa, certamente você vai trocar essa pessoa. Aqui também acontece, né? Se há uma quebra de confiança, não é verdade? Ou o que vai acontecer? Aquele funcionário vai acabar saindo da emissora. São escolhas, né? E a autoridade maior, no caso, quem dirige a emissora, tem o direito legal de fazer a substituição, né? E foi assim que aconteceu. Mas, sinceramente, cada um vive a sua fraqueza, né? Cada um vive o seu formato de ser, né? Eu escolhi e briguei por esses nomes. Eu escolhi e briguei. A escolha do meu vice-governador foi uma escolha pessoal. Muitos não queriam, e você sabe disso. Eu fiz essa escolha. Eu trouxe o Sérgio Gonçalves para ser meu vice-governador, depois de ele ter passado 4 anos comigo como secretário. Como superintendente, depois elevei a secretário e ele continuou trabalhando. Eu falei, não, eu confio nele. Posso confiar em você? Sim, senhor. Então, foi assim que eu fiz. Depois, quando houve, eu só assisti isso na segunda-feira, quando houve a questão da exigência dele de tirar o chefe da Casa Civil,
Eu falei, por que ele está fazendo isso? Se a escolha dos dois foi minha, ele tinha que respeitar, né, o meu posicionamento. Mas existe uma técnica. Às vezes, quando você quer criar um atrito, espero que não seja isso que ele está fazendo, mas existe uma técnica da separação. Você cria uma condição para poder dizer, agora eu não posso mais estar com ele. Governador, o senhor já esteve com o vice-governador? Não, ainda vou conversar, mas eu ouvi... Haverá o diálogo. É o que eu vou tentar fazer. O senhor acabou de dizer agora, achei muito importante para esse campo de observação sobre o cenário. Embora tudo o que tenha ocorrido, o senhor está tomando conhecimento em loco e está esperando o momento oportuno para ter uma conversa, assim como houve o convite para uma caminhada, esse diálogo deve permanecer. No meu caso, sim, mas a gente tem que ver, porque, como eu falei, existe uma técnica para se fazer isso do outro lado. Quando alguém que foi ajudado por alguém, mas quer separar, então ele cria uma espécie de atrito para poder dizer, olha, eu estou livre agora. Eu espero que não seja essa a técnica que ele está usando. Eu ouvi um discurso do senhor falando sobre independente, não era essas palavras, mas eu interpretei como se fosse desta forma. Do momento em que se atravessa, há um propósito maior, que é governar para a ampla maioria. Aí que está o detalhe. Independente do que ocorra, a visão do atual governador é que tome decisões em prol de um bem maior comum. Independentemente de tudo, né, eu quero expressar aqui, veja bem, ó, Rondônia hoje se tornou um estado exportador de verdade. Há poucos instantes, me perdoe, porque é um número que eu gostaria muito que o senhor comentasse aí precisamente. Eu até comentei quando falei que o senhor viria aqui. Nós chegamos à casa de cerca de 15 bilhões de reais envolvendo importação e exportação. No produto interno bruto não entra tudo, mas a ampla maioria, que é a exportação, entra. A gente está falando de um volume significativo que chega a cerca de 1/4 do nosso produto interno bruto, as relações do exterior. Um produto de 65 bilhões, algo um pouco mais. Isso se dá pela relação que o senhor vem criando desde o primeiro mandato por levar Rondônia para outros campos de negócios. Sim. E aí a relevância das idas e vindas do governador para os mais diversos locais do mundo, correto? É só a gente fazer a comparação de como o Estado ia antes e como o Estado vai agora. A gente tem que lembrar, por exemplo, a produção do café, eu já citei aqui, a gente vendia 40 mil dólares, agora já está com 160 milhões de dólares. A gente olha 40 mil para milhões. A gente olha a Rondônia Rural Show, olha lá para trás, no início, quanto ela fazia de negócios lá dentro, o Estado investindo, valorizando ali o produtor, e agora a gente chegou à casa dos 5,1 bilhões de reais. O ano passado a gente achava que era o teto, 4,4 bilhões, 4,44 alguma coisa. Achava e agora que não seria quebrado esse a gente pensava isso, até que a Luana Rocha disse, vai dar 6. Se a gente observar o que aconteceu depois da Rondônia Rural Show, porque os negócios continuam, já deve ter passado dos 6 bilhões. O cacau era irrisório, a produção de cacau. Nós somos agora o quarto maior produtor do Brasil, estamos no segundo na região norte, perdemos apenas para o Pará. Para o Pará. Dá para comparar a extensão geográfica e a tradição. Comparar não dá para comparar com relação a esses aspectos. Mas não só fazer por fazer, é fazer mais com qualidade, porque antes de sermos um dos maiores produtores do cacau, nós somos premiados como o melhor cacau. O melhor cacau do Brasil. Então, o que o senhor fez também agora na Rondônia Rural Show, que foi anunciado, a independência e valorização de um órgão extremamente relevante para que nós tenhamos o crescimento da nossa cadeia produtiva, que é a Emater, por exemplo, um dos braços da Secretaria de Agricultura. São feitos como esses que ficam como legado, governador. Ficam sim. Além de tudo isso, e a gente tem que observar, olha só quanto deve se dar o crescimento de Rondônia agora. 4,7, padrão China, né? Então, a gente vem crescendo muito o estado de Rondônia. Então, vamos comparar. Muitas pessoas podem dizer, mas é obrigação, né? Pagar o salário em dia. Então, por que outros governos não pagavam o salário em dia? Porque havia atraso de salário, porque servidores tiveram que pagar valores, né, para bancos para poder receber os seus salários em algum governo, porque houve atraso de salário por 4 meses, por 2 governos específicos, que eu vivi, inclusive.
Então, a gente tem que entender tudo isso e ver o quanto a gente está crescendo. Aí vai ter sempre alguém buscando alguma coisa que não se fez, quando a gente tem que ver o que se fez. Municipalização da saúde pública, a gente tem dados, e aqui não é o jornalista que está emitindo uma opinião. Os números apontam o crescimento e avanços, mas, acima de tudo, eu creio que... Aí eu queria saber, de coração aberto, governador, há também uma certa frustração por não chegar onde o senhor imaginava que chegaria em termos da robustez da infraestrutura, que havia uma perspectiva de ser entregue para Rondônia em termos da área da saúde? Nós temos números consideráveis. Cirurgias eletivas, não vou dizer zerada, porque acho que... Praticamente zerada, mas sempre tem demanda. Muito bem. Mas comparado ao que já vivenciamos, é algo histórico. E por aí vai. Eu queria que o senhor comentasse sobre esse ponto. Mas interessante, você lembra que o governo apanhava logo no início por causa das cirurgias eletivas? Você lembra que... Perfeitamente. As cirurgias eletivas... Nós somos os canais mais procurados pelas pessoas que precisam. Ninguém falava da estrutura física do João Paulo. A partir do momento que a cirurgia eletiva foi resolvida, então começaram a apontar para a estrutura física do João Paulo. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui é que eu já conversei com o secretário Jefferson, assim como durante a pandemia eu havia conversado com o Fernando Máximo, e eu falei para ele, vamos comprar uma unidade hospitalar, mas em silêncio. Né? Assim como eu fiz com o Fernando Máximo, nós compramos o Regina Passes, da mesma forma agora nós vamos ter uma unidade que vai resolver o problema do João Paulo. Do João Paulo II. Unidade hospitalar de urgência e emergência ainda não está sanado. Não está sanado, mas... O senhor tem um foco para que traga algo... Tem foco. Nós criamos um tremendo hospital, se não o melhor da região norte, em Guajará-Mirim, né? Inclusive, daqui a pouco, quando eu falo daqui a pouco, daqui a alguns dias, vou estar inaugurando alguns serviços novos dentro daquela unidade. E nós vamos ter uma unidade de alta qualidade também aqui em Porto Velho. Nós pegamos o hospital de Vilhena, que era administrado pela prefeitura, tiramos esse peso da prefeitura de Vilhena e já está com o governo do estado. Né? Também vamos ter uma unidade específica do estado de Rondônia atendendo em Ariquemes. Com essas unidades, a gente consegue fazer o atendimento da emergência, urgência e emergência da nossa população. Lembrando que muitos dos problemas que o governo do estado vive, isso não é o meu governo, são os governos que passaram e espero que não os governos futuros. É porque muitas vezes de dentro da prefeitura, das prefeituras, dos municípios, vem muita gente para ser atendido no João Paulo em Porto Velho. Governador, me desculpe a deselegância, mas é necessário, a gente vai ter que encerrar a entrevista devido à grade de programação da Band. Ok. E a gente precisa seguir isso, é um protocolo muito rígido da Nacional. Eu quero fazer 2 pedidos, um para a Rosângela, que é a sua responsável pela comunicação, que a gente tenha uma outra oportunidade com tempo hábil, são muitos assuntos que precisam ser abordados, sim. E outro para a minha diretoria aqui da Band, minha produção, para que a gente tenha um outro momento com o governador e que seja o quanto antes, para abordar todos esses pontos detalhadamente que a população de Rondônia precisa acompanhar. Eu tenho 40 segundos, uma resposta fechada e a resposta objetiva também. Uma pergunta fechada, a resposta... O senhor é pré-candidato ao Senado da República? Sim. Então pronto, está aí, está respondido. Direto e reto. Essa serenidade é uma serenidade preparada, uma serenidade interna do governador que o senhor está tendo nesse momento? Isso é de mim mesmo. Está em paz? Assim, tenho Deus no meu coração. Perfeito. A gente percebe pelo ambiente. Ficou muito agradável com a chegada do senhor aqui. Geralmente obrigado. A gente tem intenções. Obrigado. É uma das grandes autoridades que eu tenho a oportunidade de conversar e a gente tem uma leveza para conduzir de acordo com o que for necessário diante dos anseios da população. Muitíssimo obrigado pela vinda. O assunto é aqui na tela da Band, conversando com o excelentíssimo governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha.